inteligente. Começar, vai. Sejam bem-vindos a mais um Pode Hablar na Expocrato, aqui nessa collab massa com o Sistema S. E hoje eu tô aqui com o gerente do SESI, Isso, Leite. o Francisco Leite, Isso. e a Kelma, que ela é coordenadora de um monte de coisa que eu não decorei. Sejam muito bem-vindos ao Pode Hablar, pessoal. Prazer é todo nosso, parabéns pelo podcast, né? Tá arrasando aí. E a gente fica muito feliz de estar aqui, né, no Conexão S. Estamos desde o primeiro Conexão, né, junto com o Sebrae, que deu uma nova cara, né, à presença do Sistema S aqui na Expocrato. Não, com certeza. E essa integração entre todos os S é muito bacana, né? Porque muita gente divide o mesmo público e não sabia. E agora, por causa desse espaço, eles sabem. E cada vez mais a coleta de dados ela vai se tornando mais eficiente, né? Eu tava vendo ali, comentando com, acho que era com o Calamão, cara, a gente já recebeu mais de 5 mil seguidores na página. Olha que legal. Que legal. Porque é um fluxo muito grande de pessoas que passam por aqui. Mas eu quero saber, eu sempre começo por uma coisa pessoal, tá? Como foi que começou a vida de vocês nessas instituições aí que vocês representam? Bom, eu sou breve santense, de naturalidade, seu vizinho lá, né, da Missão Velha. Tá pertinho ali, né? E entre Senai e SESI, eu tenho 24 anos do sistema FIEC. Eu fui 20 anos do Senai e no final de 2021 eu assumi a gerência do SESI Cariri. Então lá pelo Senai eu fui coordenador de consultoria, eu fui professor, um conjunto de coisas. E no final de 2021 eu fui convidado para assumir a gerência do SESI num processo de reestruturação do SESI, que tinha passado por um enxugamento, ele tinha ficado só com 50 colaboradores, e a ideia era retomar a escola, que na época estava alugada a um outro fornecedor de educação, e recompor toda a questão dos serviços, ampliar a carteira de clientes. E aí, de 50 colaboradores, no final de 2021, nós estamos agora próximo de 200, dentro desse processo de reestruturação e recolocação do SESI no Cariri, que está há mais de 60 anos na região, promovendo o desenvolvimento daqui. E a Kelma? Aí tem que ficar assim, gente, me desculpem. Não, sem problemas. A Kelma, eu iniciei em Fortaleza como enfermeira do trabalho. Inicialmente eu fiquei na unidade SESI Centro, né? O SESI tem 5 unidades dentro do estado do Ceará. E aí eu entrei pela unidade do centro, passei um tempo como enfermeira do trabalho, depois fui promovida como supervisora na clínica da Parangaba, que, digamos, para a nossa estrutura, a Parangaba é a nossa matriz, digamos assim, né? É a maior unidade. E aí passei um tempo como supervisora lá e fui convidada, né, para essa missão de vir para Juazeiro e assumir a coordenação das 3 áreas. Por isso que você disse, a Kelma está aqui e são muitas coisas. E de fato são muitas coisas, né? Mas todas essas 3 áreas encantadoras, eu digo, né? Que é a saúde e segurança, a promoção da saúde, onde a gente trabalha com os esportes, a gente trabalha com ginástica laboral dentro da empresa, e a SESI Clínica, né, que vem com a crescente, né, Leite? Quando a gente, há 3 anos atrás, a gente vem, como o Leite falou, né, a gente vem com a crescente de reestruturar a unidade SESI Cariri, e a clínica faz parte disso, né? Ela está bem estruturada, com exames complementares, com especialidades, enfim. Esse é um pouquinho da Kelma. Olha, eu não conheço a fundo assim o SESI, mas se tem uma coisa que ele é muito famoso é por ter a melhor natação do Cariri. É verdade, né? O SESI tem uma história na região do Cariri. Nossa natação é conhecidíssima, né? E o SESI, ele é o irmão do Senai. Lá no Senai você se qualifica, né? Melhora seu processo. E o SESI cuida do trabalhador. Através da educação básica, onde tem uma escola, né? Uma escola de referência. Essa escola de referência, Matheus, ela é dentro de uma rede de escolas que o SESI está montando a nível nacional. Onde traz, por exemplo, a robótica a partir do primeiro ano do Fundamental 1. Para quê?
a nossa indústria no futuro tenha profissionais qualificados para lidar com as novas tecnologias, né, com as IAs. E o SESI hoje temos um trabalho importantíssimo, né, que é dentro da clínica voltado para a saúde mental. Isso é recente, né, a entrada em vigor da NR1 com a questão da saúde mental, e aí a gente tem feito um trabalho em cima disso, fundamental, nesses novos tempos em que a saúde mental deixou de ser uma coisa de consultório, né? Hoje Sim. ela impacta muito na produtividade das empresas, e enfim, todos nós temos que nos cuidar, né, cuidar da Sim. mente, como prioridade. Até porque isso impacta diretamente na produtividade, não é? Porque um dia que o colaborador ele tá adoentado, ele tá incapacitado, ele não está produzindo ali a contento, é um dia que a empresa está perdendo dinheiro. E se isso se prolongar, perde muito dinheiro. As perdas, tem dados que já mostram que a perda por afastamento, ela é quase 1 bi por ano. E aquela perda, que é a baixa produtividade, que você vai trabalhar, mas está abalado emocionalmente e produz pouco, ela chega a mais de 100 bi. Que aquilo, isso fica implícito. Porque a saúde mental, depois a Kelman pode complementar, se você está lá machucado do braço, você está vendo, né? Quando você não está legal da cabeça, da mente, você está ali achando que está bem. Preconceito é imenso, né? Você não quer admitir que está, e daí isso hoje é um cenário extremamente preocupante e muito necessário que a gente trate isso de forma aberta, quebre os tabus e deixe de lado o preconceito. Exatamente. Como o Leite trouxe, né? É necessário quebrar tabu, né? Para que entender que a saúde mental hoje, ela não vai ficar mais tão na subjetividade. Ela precisa ser tratada e ela precisa ser quantificada, né? Então, quando a gente, principalmente com a atualização da NR1, onde a gente precisa gerenciar o risco psicossocial, né, dentro dos programas legais de saúde e segurança, é onde a gente consegue quantificar esse risco, né? Porque às vezes a pessoa tem, é subjetivo demais, né? Quando o Leite diz, as pessoas se afastam, né, apresentam sintomas e você não percebe, né? Às vezes fica muito naquela... E como quantificar isso? E agora o que a norma traz é que a gente precisa de fato quantificar, né? Quantificar para poder ter medidas, né? Um plano de ação dentro das empresas para que possa proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável, né? Interessante. Essa questão aí da saúde mental ser no início imperceptível é tão verdade que eu tenho ansiedade. E por muito tempo eu tive ansiedade e eu não sabia que era ansiedade, até chegar na pandemia. E aí, na pandemia, eu tive um transtorno generalizado de ansiedade, tive que ir para o psiquiatra. E quando ele me falou que era ansiedade, depois foi perguntando, Matheus, nunca tinha percebido não. Eu fui conectando episódios da infância, de crises que eu tive, eu não sabia que era ansiedade. Porque, vamos lá, 10, 20 anos atrás, isso não era tão difundido. E ansiedade é praticamente o nosso novo normal, né? Quem não tem, vai ter. E é isso mesmo, Matheus. Olha, para você ter trazendo um pouquinho para o mundo das empresas, né? Com a pandemia, né? Criou-se de fato um crescimento para o adoecimento em saúde mental. E isso trouxe também o adoecimento dentro das empresas, como o Leite falou bem no início da fala dele. As pessoas estão saindo do consultório, né, para ser algo muito pessoal, para ser também algo da empresa. Tanto que hoje as doenças relacionadas à saúde mental estão no 2º lugar do ranking de afastamento. Então isso causa um cenário de seu salvo de mais ou menos 550 mil afastamentos em 2025 por conta de doenças mentais. Então é um assunto extremamente relevante e importante falar, né? Porque você disse no início, né? Você não sabia que tinha ansiedade. Eu não sabia.
né? Aí você... Pra tu ter noção, eu acho que eu tinha 7 anos de idade, aí a minha garganta sangrou. Tava passando na época, acho que era uma novela que a menina tinha leucemia, Laços de Família. Isso. Eu achava que eu tava com leucemia, eu fiquei desesperado, eu fiquei gritando e tal. Isso foi um episódio de ansiedade. Só que naquela época eu não sabia que era ansiedade. Mas depois eu fui conectando todos os pontos. Caramba, eu sempre fui assim, eu nunca me toquei. E o sentir ansiedade é algo normal, natural do ser humano. O que não pode é a pessoa ter isso como algo crônico. Né? Vamos supor, estou aqui hoje conversando, algo diferente para mim, eu vou me sentir ansiosa de estar aqui. Ok, natural, isso é normal. Né? Só não pode a Kelma ficar nesse estado de ansiedade todo o tempo, né? Eu tenho alguns gatilhos, eu acredito, que são... Eu tenho muito medo de morrer, né? Acho que todo mundo tem medo de morrer. Mas quando eu estou em situações de perigo, ou seja, putativo, ou seja, eu imaginei o perigo, ou... Teve um episódio, eu gosto de contar essa história, porque é muito engraçada. Eu tinha visto uma reportagem que tinha explodido um bujão de gás. E aí, quando eu fui ligar o fogão, eu senti um cheiro muito forte de gás. Eu achei que o gás ia explodir, eu saí correndo lá de casa. Isso dá mais ou menos com uns 4 anos. E eu saí correndo achando que o bujão ia explodir. Então, essas situações de perigo, elas gatilham a minha ansiedade. Hoje eu sei que não é tão assim, que o gás se dissipa na atmosfera. O problema é se for um ambiente muito fechado e tal. Mas é bem complicado. E quando você fala assim, a gente tem que quebrar tabu, é muito verdade, porque o pessoal acha que ou é coisa de doido, ou é coisa de mimimi. Não, isso é frescura e tal, não sei o que. Pô, minha mãe disse, isso é frescura sua. Mamãe, não é. Ansiedade, ela é irracional. A gente não quer ter ansiedade. A gente simplesmente tem ansiedade e tem que lidar com ela. Eu quero primeiro, Matheus, lhe parabenizar por você estar falando isso abertamente. Eu acho que a gente veio, né, Kelma, para falar de algo e você está nos dando uma lição muito importante, que é admitir publicamente, né, que vai ficar gravado. Vai ser divulgado, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Gente, eu também porque tem que ser normalizado. Eu tive a perda de um parente próximo e também fiquei mal. E aí, isso é terrível porque você não sabe o que é aquilo. Por que é que eu tô assim? E aí depois procurei a ajuda psiquiátrica, fiz o tratamento e a vida seguiu. Que é isso hoje que a gente precisa acabar com isso. Se você não tá bem, não tá dormindo, tá ansioso demais, como a doutora Kelma disse, ansiedade é parte, né? A gente não tá aqui, tá ansioso, tá sendo gravado, isso é normal. Agora, não pode nos dominar a ponto de eu não conseguir falar. Se eu chegar nesse ponto, alguma coisa está muito errado. E aí tinha muito disso, isso é terrível, porque é bobagem, é frescura, não sei o quê. E por conta disso, principalmente os homens, não querem se expor, né? Homem que é homem não pode ficar e tal. Não é frágil, né? Isso trouxe. Tem uma empresa, que nossa cliente, que eu e a Kelma estivemos lá fazendo um trabalho, ele já tinha esse ano contabilizado mais de 1.000 horas de afastamentos das várias pessoas que se afastaram. E aí, se você transformar isso em valores, né, monetizar isso aí, quanto dinheiro não foi perdido? A pessoa afastada sofrendo e a empresa perdendo, porque ela está pagando para você ficar em casa. Então, o SESI, e aí, Matheus, aproveitando, né, a gente também, o SESI atende prioritariamente a indústria, mas todas as empresas dos vários setores. A gente tem muito cliente de restaurante, de vários serviços que a gente também atende. Quem é da indústria, né, lá na sua terra tem o Grupo Linardi, nosso cliente. Minha família lá. Quem é da indústria vai ter um valor diferenciado, incentivado, né, por conta de ser indústria. Mas empresas dos diversos segmentos, né, podem nos procurar, a gente atende, né, e tem dado muito resultado. Eu diria até que me surpreendeu que as empresas estão aderindo bastante, porque a NR1, ela é uma lei que trouxe isso como obrigatório. Você tem que mapear o seu ambiente e não pode, o seu ambiente não pode ser adoecedor. Você tem que você tem que combater preconceito, as pessoas têm que se relacionar, não pode ter a sobrecarga de trabalho. E as empresas, né,
estão aderindo bem. Isso nos deixa muito feliz. A Até adesão porque- das empresas Até porque tá muito mexe boa. no bolso delas, não é? Quando você não tinha dados, você não podia quantificar, você não tinha como dizer que aquele afastamento estava lhe causando um prejuízo. Hoje existem estudos, né, robustos. A gente não está falando de achismo. As principais universidades do mundo desenvolvem estudos exatamente sobre as condições do ambiente de trabalho, como o próprio ambiente físico ele influencia na saúde mental. Então, hoje as pessoas sabem, opa, parece aqui tá batendo no meu bolso. Então, é muito melhor eu pagar para resolver, porque a dor de não resolver vai ser muito maior. Muito maior. Interessante, a gente estava num evento, numa empresa, e o seguinte, a gente se esborracha, as empresas, os empreendedores, a AGE, todo mundo para o PIB crescer. Quando você pega a baixa produtividade por questão da saúde mental, consome o que o PIB cresceu. Ou seja, a gente lutou, Matheus, para crescer, aí vem um negócio desse e derruba a produtividade e a gente perde o que a gente lutou, né? Então eu acho que isso hoje tem que encarar. O empresário sempre diz, Leite, eu tenho que cuidar dos trabalhadores, e eu se cuide também, você faça terapia, procure ajuda, não sofra também sozinho, né? Exatamente. E eu já ia até te perguntar de que forma o SESI, né, a entidade de vocês, ele ajuda as empresas e também, né, os donos das empresas, porque eu acho que tudo é uma cadeia, na verdade. É assim, nesse momento, isso vale muito a pena a gente registrar. Certo. As empresas precisam atender um requisito da norma, que é o mapeamento dos fatores lá no seu ambiente. Sim. Isso entrou em vigor em maio, por 90 dias está ainda em fase educativa, mas isso é o que tem que ser feito agora. De posse desse levantamento, atualizar o plano de gerenciamento de riscos. Beleza. Pronto. Nós já temos empresas que se anteciparam ao que a norma estava exigindo e já estamos lá com o psicólogo uns dias da semana, a gente tem um psiquiatra, e aí para o empresário também está aberto, lá na clínica tem o psiquiatra, tem um psicólogo. Algumas empresas estão contratando nosso serviço da ginástica laboral, que a gente vai fazer no local para quebrar o clima, melhorar o ambiente, incentivar a atividade física, que a atividade física é primordial para uma boa saúde mental. Então isso aí, como disse, indústrias têm esse suporte por um preço diferenciado, quem não também tem, o SESI está lá para atender a todos. Isso é bacana. Quer complementar, Kelma? O Leite falou, né, bem completo, e é isso mesmo, né? A gente está com essa metodologia para fazer esse levantamento, que é o primeiro ponto que deve ser feito, e essa metodologia ela vem do nacional. Então, o que é aplicado aqui no SESI Cariri é aplicado em todos os SESIs e todos os estados, São Paulo, enfim, é a mesma metodologia. E a gente tem essa quantidade de serviços robustos que também pode estar contribuindo com a saúde mental dos colaboradores, né? E aí, como você até falou, é a luz, é a cadeira, também influencia. É um móvel, né? Existem fatores de estresse por causa... vamos lá, a minha mão ela não pega muito bem aqui no teclado e tal. E isso também influencia tanto na sua saúde física, como também na sua saúde mental. E aí, mais uma vez, dizendo o quanto a gente tem de escopo, né, grande para ofertar para os nossos clientes, no sentido que a gente tem a ginástica, como o Leite falou, a gente tem os especialistas, os profissionais que fazem esse levantamento dos fatores psicossociais, e a gente tem também aqueles profissionais que analisa esse ambiente, essa luz, essa cadeira, que são os ergonomistas, que também é importante para entender como está aquele ambiente, aquele posto de trabalho daquele funcionário, né? Bem interessante. Esse trabalho mais focado na saúde mental através do SESI, ele começou mais ou menos quando? Ou sempre teve e agora intensificou por causa da NR1? O serviço, né, o psiquiatra, psicólogo,
E as atividades físicas, isso a gente já tem há vários anos que isso foi implantado. Porque natação, desde que eu cheguei aqui, eu sei que tem. Muitas empresas se anteciparam, né, a questão da norma, já estão aplicando isso. E agora, como a norma trouxe a obrigatoriedade, né, a gente tem mais de 200 empresas na nossa carteira de clientes PJ, eu acho que perto de 200 já está atendendo a questão regulamentar. E aí tem um passo muito importante, que é o seguinte: com a norma, as empresas passaram a ser procuradas pelos profissionais que oferecem o serviço já finalístico, psiquiatria, psicologia e tal. Só que é importante ressaltar que a empresa tem que atender o requisito da norma, que é mapear seu ambiente. Eu tenho dito, olha, você chegar lá, já tem um psiquiatra, tem um psicólogo, a auditoria do Ministério vai pedir o que diz a norma. Se você não fez, você está incompleto, né? Está não conforme. Então é importante ressaltar essa questão de atender inicialmente o requisito da norma. E depois cuidar do trabalhador. Aí a gente já tem relatos, né, de empresas que estão fazendo isso e como já melhorou o ambiente. Eu já ia perguntar sobre isso, o impacto do trabalho de vocês agora, mas pode continuar. Como eu comecei a falar, empresas, né, inclusive nós tivemos um evento sobre o tema, levamos um empresário que já colocou, né, e esse empresário colocou uma questão bem interessante. Ele trabalha com internet, né? Tem um provedor de internet. E aí, quando a Anatel veio analisar para regularizar, né, o provedor dele, eles já pediram isso, a história da saúde mental. E aí, o que vai acontecer? Isso, sendo um requisito normativo, porque, Matheus, para refletirmos é o seguinte: como é que eu sou um provedor de internet ou uma outra empresa bem conceituada, né? Imagine uma Sabão Joá que faz tudo com a gente, e Cajuína, empresas que são orgulho da região, e eu chegar lá e não estar cuidando do meu trabalhador. Seria um contrassenso. Contrassenso total. Aí não pode, né? Chega um ponto que isso vai... Até porque o primeiro cliente da empresa sempre é interno. E muita gente não acorda para isso. O primeiro cliente é interno, né? No SESI, uns cuidamos dos outros, né? A gente tem um serviço interno. Para quê? Para que a gente esteja bem, para poder prestar um bom serviço. Né? Se eu não estou bem... Até porque o sistema ele foi construído sob esse pilar, não é? Não é assim, vamos lá, Sebrae da mesma forma, o pessoal da FEComércio, ele sempre começa a atender o primeiro cliente, que são o trabalhador, a corporação, né? O colaborador, exato. Depois a gente olha para fora. É o pilar de vocês. E é por isso que vocês são tão fortes e podem bater no peito e dizer, olha, nós somos referência. Você pode até contratar de fora. Mas ninguém tem a nossa história, o nosso legado, né? A nossa robustez, que não é apenas local, ela é nacional. No SESI, por exemplo, lá na nossa sede, na unidade, por exemplo, a gente tem o cliente, que é a criança de 4 anos, do infantil 4 da escola, como a gente tem o idoso com mais de 90 lá na hidroginástica. Então isso aí, hoje, nos esportes são 2.400 clientes, na escola cerca de 1.000, mais o EJA e outras modalidades, você está falando de cerca de 5.000 pessoas vinculadas, que o SESI atende permanentemente, de uma criança de 4 até o idoso de 90, né? Então isso aí, Matheus, é muito gratificante para a gente que trabalha lá, porque... Qual a empresa que tem um público desse, né? Da criança ao idoso com mais de 90 anos. Né? Exatamente. Então, é uma alegria muito grande pra gente. Quer falar alguma coisa, Calma? Tem que dividir aí o microfone, porque só tem um. Tem que dividir um pouquinho o microfone, né? E eu tô nervoso aqui, porque vocês estão vendo que tem uma faixa, né? Aqui, separando. O pessoal tava passando em frente à câmera, do lado da câmera, deram um chute nessa câmera. E como o terreno é irregular, a televisão ficou balançando direto. É verdade. Mas aqui é a vida real, então tem que ter erro mesmo, né? Exatamente, essa é a ideia. Isso mesmo. Matheus, o SESI eu vejo como um local familiar, né? Como o Leite disse. De uma criança até um senhor de 90 anos, né? E ele promove esse sentimento, né? Chega o pai com o filho para natação, né? Chega a filha trazendo a mãe para hidroginástica. Era uma coisa que eu ia falar, se torna geracional. Exatamente. As pessoas
você é do SESI? Estudei lá, né? Fiz natação lá. Fiz natação lá. Eu não vi, mas eu conheço, tá, gente? E aí as pessoas criam esse carinho, né, pelo SESI, pela instituição. Isso é muito gratificante, né? E fazer parte dessa equipe, né, que a gente junta tantos esforços, né, Leite, para que a gente possa levar um serviço de qualidade para a população, é muito gratificante, né? Traz um sentimento de alegria para a gente que faz parte do SESI, né? A gente está já se aproximando do finalzinho, mas antes eu queria fazer uma pergunta, porque tem uma coisa em relação ao SESI que eu acho bem interessante, que é o sentimento de pertencimento. As pessoas sentem orgulho de dizer que são atendidas pelo SESI. E eu quero que os dois respondam, tá? A que é que vocês acham que se deve esse carinho da população que é atendida por vocês? Eu acredito que esse sentimento de pertencimento, ele parte também do nosso colaborador. Então, quando você chega no SESI, a gente trata você com muito zelo. A gente quer entregar um serviço de qualidade que realmente faça diferença, né? E aí, quando a troca ela é recíproca, e né? genuína, o cliente ele sente, né? Ele sente que ele é bem acolhido naquele ambiente. E como eu te falei, é um ambiente familiar, né? E isso é importante porque traz essa troca e a gente, enquanto colaborador, muitas vezes se torna uma peça da família, né? Como tem o caso dos meninos da natação, da hidroginástica, tem o São João que reúne, chama os alunos, chama os professores e faz a festa. Vocês já foram padrinho e madrinha de alguém? O Leite já muitas vezes, né? Como gerente da unidade, tem as senhoras que tem um carinho gigantesco por ele. Enfim, eu acredito que parte de um sentimento genuíno, porque esse sentimento de pertencimento também é nosso, né? A gente recebe o nosso cliente com muito zelo. Bom, você está convidada a nos visitar. Não, irei, com certeza. E aí nós vamos, está sendo gravado, né? Vamos lhe dar um desconto de 50% na mensalidade. Olha aí, gente. Da modalidade que você escolher. Olha aí, negócio interessante. Mas tá? Já não tenho mais desculpa. Começa o SESI o seguinte. Quando você chega lá, você vai passar por uma área verde, por um jardim belíssimo. Primeira coisa, nas reformas de ampliação, a gente construiu para todo canto. Eu disse, no jardim ninguém mexe. Você chega lá, já passa por esse jardim. E aí, quando eu fui para o SESI, eu não conhecia, eu era do Senai, consultor, coordenador, professor, mas eu não conhecia o serviço que o SESI oferecia. O que é que eu fiz? O que é que a gente faz quando não conhece? Eu passei por todas as academias de Juazeiro. Fiz um mês de academia em todas elas, nas várias marcas. Interessante. E aí, que eu precisava entender como é que funciona, né? O benchmarking, né? E aí o seguinte, aí eu já lhe digo com toda certeza, o cuidado com o aluno, o atendimento do SESI ninguém se iguala. Né? Demais academias muito modernas, muito maiores. Inclusive nós teremos uma nova academia, investimento de 3 milhões numa nova academia moderna, graças aos clientes que nós captamos. Mas assim, essa relação, esse cuidado com o cliente, lá como tem as senhorinhas, 80, 90 anos, assim, são meu xodó. Tudo que elas pedem, né, quer fazer um aniversário e tal, quer usar a quadra, cancela o que tiver na quadra, bota minhas senhorinhas lá que são meus amores, né? Então isso ninguém tem, né? Quando você estiver lá conosco, você vai sentir esse clima, né? E aí sim, isso nos dá que não é só a prestação de um serviço X, né? É de algo, lá entre os idosos, eles fazem os aniversários dele, faz o Natal, faz o São João, né? Do professor, assim, é um ambiente muito familiar, né? E isso aí só tem no SESI. Outra coisa também, que em nenhum lugar o SESI tem natação, tem academia, tem o beach tênis, tem o cross, tem o luta futsal, também? tem o judô. Judô. Né? Então assim, onde é que você tem um conjunto desses serviços no mesmo lugar?
O pai vai para academia, bota o filho no judô, bota numa coisa. Então assim, e aí o objetivo é esse, é você ter um local para a família. Onde eu vou lá, enquanto eu faço uma coisa, meu filho faz outra. E aí, né, tenho muito orgulho de dizer, só o SESI tem tudo isso no mesmo local. Olha só, foi um prazer gigantesco receber vocês aqui, viu, gente? Obrigado aí por ter topado o convite. Mas antes de se despedir, vocês vão olhar para lá e dar o recadinho final de vocês. Bom, primeiro agradecer a você, né, é um jovem, né, muito dinâmico, eu já vejo você dos grupos que você tá, né, encarou para cá, tá fazendo um negócio bacana aqui na Expocrato. E isso soma-se ao papel do Sistema S, que é desenvolver a região, né? Quando você vem essa mensagem que é levada, né, a muita gente, como você disse, nos bastidores, né? Seus seguidores estão aumentando, né? Pois então, é mais graças a gente Deus. que a nossa mensagem chega, né? Então isso a gente agradece muito por estar aqui com você no dia de hoje. Agora é tu, Kelma. Também, Matheus, quero agradecer, né, de estar aqui. Foi um momento rico, uma troca muito bacana. Eu acho que o que importa mesmo na vida das pessoas é essa troca, né, essa conexão. É importante para o desenvolvimento, das pessoas que estão fazendo essa troca, para o crescimento, né, das instituições. Estamos nesse stand que faz 3 anos, né, que a ideia, né, de juntar os S's e fazer essa conexão com todo o Sistema S, isso é muito bacana, traz uma troca positiva. E parabenizar você pelo podcast. Obrigado. Adorei. Adorou mesmo? Sério? Não é porque tá sendo gravada, não? Adorei o podcast. Obrigado. Parabéns, Matheus. Tem que olhar pra câmera. Tem que olhar pra cá. Parabéns, Matheus. Sucesso. Obrigado, Deus lhe pessoal. abençoe. E a gente fica à disposição, né, Leite? Pronto, vamos conversar, viu? Presente de patrocínio. Leite, antes de você sair, primeira foto. Microfone. Tu vai tirar foto com ele, né?